pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley da Fox com mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos continuar o react da série Isto é Five Nights at Sonic. Vamos pro 2, que tem 28 minutos e 22 segundos. Já falo logo, deixa o like, se inscreve no canal, comente caso vocês querem mais vídeo de react e desse canal também. Então vamos lá, sempre dê tempo. 3, 2, 1, vamos. Isto é Five Nights at Sonic 2. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo muito especial. Finalmente, depois de um ano, a segunda parte do Five Nights at Sonic. Demorou muito porque a versão antiga do roteiro e do vídeo em geral era muito ruim. E eu fiquei com preguiça de fazer outro. Procrastinado. Mas eu finalmente decidi parar, sentar na cadeira e fazer essa porra desse segundo episódio aqui, que eu sinceramente já tinha desistido, mas do nada eu só quis fazer de novo. E assim, eu nunca falei isso e eu acho que nenhum outro vídeo, mas tipo, esse vídeo aqui deu muito trabalho, então eu vou pedir pra vocês darem um like, se inscreverem, compartilhar. Ao mínimo. Porque falta bem pouco, quer dizer, não falta tão pouco assim, mas falta pouco. Na verdade pra já bateu 1 milhão inscritos pra vocês. E é o mínimo que vocês têm que fazer, depois de ter me enchido tanto o saco pra fazer a parte 2 do... Nossa, eu ia falar um bagulho aqui. Caso que você não sabe, essa conta que tá vendo aí é o antes de... Foi a minha irmã que comentou isso no meu celular. E eu nem tinha canal ainda. Isso aqui era minha irmã ainda assistindo alguma coisa no YouTube, até ela achou esse vídeo aí. E comentou, e colocou comentário aí pra parte 2. Que ela gostou, que ela comentou tudo no meu celular. Que é essa conta que você tá vendo, que foi antes de eu criar o canal, que até agora é hoje em dia. Então isso aqui foi antes de eu criar o canal. Esse comentário sou eu. Não sou eu, porque foi minha irmã que comentou. E desculpa pela empolgação. Então vamos continuar. Jogo, cara. E eu vou começar no launcher de novo, como eu fiz na primeira parte. Que, aliás, vocês deveriam apreciar bastante esse launcher, porque é literalmente a única coisa bem feita que você vai ver em relação a esse jogo. E logo, na primeira coisa... que eu vi quando eu fui no negócio... Tá falando de criatividade aí, de piada aí. É que tá falando que o jogo é muito mal otimizado e o jogo demora muito mais pra carregar. Pode não abrir e pode congelar. E o melhor de tudo, computer lag. O jogo pode travar o próprio PC. Então, além do jogo ser ruim, ele pode foder meu PC. Que ótimo, é muito bom isso. E eu fui olhar as reviews e eu fiquei meio feliz. Na verdade, não fiquei feliz, eu fiquei menos triste. Ficou porque neutro. pelo menos não tem nenhuma review tão ruim, tipo uma estrela. Que eu diria que é um grande avanço, né? Já que o primeiro tinha review de meia estrela. E a primeira review é logo de um dos mesmos caras do primeiro, que é bom, já que eles eram muito picas. Na verdade, eu acho que eles são os reviewers mais fodas de todos os tempos. Concordo. O grande B. B. Ou B, sei lá. All true this again exact copy from FNAF 2. The character design, selections and style were pretty well done. There are a couple places where things can be patched up, but overall pretty great. Pirigate. Tá muito pirigate. Basicamente o cara só elogiou o jogo. Na verdade ele falou que algumas partes podiam ser melhor, mas no geral ele falou que era muito foda. E esse é o mesmo cara que esculachou o primeiro jogo. Ele falou que era completamente horrível, feio e terrível. E dessa vez ele falou que os designs e os estilos estão foda. Isso me deixou um pouco mais esperançoso. E o grande Sync, que antes tinha dado meia estrela de 5 pro primeiro jogo, deu 2. Então realmente deve estar pelo menos bem melhor. E na review dele ele fala que o cara desse jogo decidiu, graças a Deus, não usar o Flipnote Studio. E dessa vez ele usou o quê? O Microsoft Paint, velho. Então assim, antes o jogo já parecia que era feito no Paint. Agora ele é literalmente feito no Paint. O que é melhor ser feito no Paint do que no Flipnote Studio, né? Então parabéns aí, ó. Muito bom. E nesse jogo pode aparecer vários bichos no corredor, ao invés de, tipo, aparecer só um, ou o Bonnie e o Foxy, que nem no FNAF 2 original. Ou seja, Five Nights at Sonic 2 é melhor do que o FNAF 2 original. Quem discorda é burro. Então toma aí, Scott Calton, aprende a fazer jogo, né? Caramba, que isso. O cara nem jogo faz, mano. Mas enfim, agora a gente vai dar uma olhada nas informações. Fechou o jogo. Puta que pariu.
Abrindo o jogo de novo, agora sim vamos ver as informações. Blá, blá, blá. Agora você pode olhar em volta na sala. Vala. A resolução do jogo dessa vez é maior e não é um quadradão fudido que nem antes. Sem mais enrolação, Five Nights at Sonic's 2. Eita, vamos embora pros jogos. É isso que acontece quando... Eita. Como no primeiro vídeo, eu vou começar falando do menu, que por acaso ainda continua sendo extremamente feio. Mas eu também não posso ser completamente injusto. Tá bem melhor que o primeiro. A fonte é bem melhor do que a do primeiro, que antes era extremamente horrorosa. E essa é legalzinha. E uma coisa muito boa é que nesse jogo eles usaram a estática do próprio FNAF 2. Que é meio ruim que eles não fizeram uma original pra eles, mas na minha opinião é melhor que pegue a do 2 mesmo do que a do primeiro jogo, que a estática era literalmente 3 frames. Eu não sei se vocês perceberam, mas a música do menu é literalmente a mesma do primeiro jogo, só que de trás pra frente. Que por sua vez, a música do primeiro jogo é a música do Sonic.exe. Ou seja, ele não fez nenhuma música pra nenhum dos jogos. Parabéns. E assim, eu já tenho uma estrela, porque não é a primeira vez que eu joguei esse jogo por causa do vídeo antigo lá, então eu tive que gravar outra gameplay. Isso nem é importante, nem tinha por explicar, mas bom dia. E um fun fact super divertido é que os personagens estão na mesma posição do primeiro jogo. É isso, fun fact. Pessoa quer falar mais alguma coisa? Não, é literalmente só isso mesmo. Foda, né? Muito interessante. Agora, indo pro jogo de verdade. Misericórdia, a cabeça, mano. What the fuck? Diferente do primeiro jogo, esse daqui tem um jornal que, falando honestamente, eu preferiria que não tivesse. Sério, isso daqui ficou terrível. E não dá pra ignorar o Sonic de cabeça de caixa d'água. Só pode ser cearense. Só pode. Mas ficando logo pra tirar essa desgraça da minha tela, o jogo começa com a tela de loading, que eu honestamente não gosto de elogiar esse jogo, porque é a parte legal só falar mal dele. Mas eu realmente achei legalzinho essa tela de loading. Tem uma pixel art do Sonic correndo, que por mais que só seja o sprite dele correndo no jogo normal, só que com uma cartola e uma gravata, eu ainda achei legalzinho. Até porque se ele errasse em colocar alguns pixels a mais, ia ser bizarro. E o jogo carregou e mais uma vez eu fui presenteado com um escritório lindo. Primeiro, um ponto meio que positivo, porque não conseguiu chegar no completo, porque a resolução do jogo tá maior. Mas continua com duas bordas pretas gigantes do lado. Só não é tão grande quanto o primeiro. Sério, por que só não estica? É só fazer que nem o FNAF 2 original, que o negócio é esticado pra preencher a tela. Seria tão melhor. Mas falando do escritório agora, primeira coisa que me incomoda bastante desse negócio é que parece muito que a perspectiva das coisas estão muito erradas. Esse chão definitivamente não tá do jeito que deveria ser de verdade. Nem o botão. E tem essas TV no chão, que sério. Se eu não conhecesse FNAF 2 original pra saber que fica essas telinhas no chão, ficaria difícil de compreender o que era pra ser isso. É literalmente um quadrado preto com cinza em volta. Não tem um botãozinho pra mostrar que é um aparelho eletrônico. E, aliás, a posição delas também não faz sentido com relação ao chão. Tem uns papel também, que eu não preciso nem dizer que não dá pra ler absolutamente nada. Isso foi feito de propósito. Não, sabe o que tá escrito nesse papel? Tá escrito: se inscreva no canal do SD Fox. Brincadeira. Então não dá nem pra falar mal. E a melhor parte de todas desse escritório é o pôster. Meu Deus, que pôster maravilhoso. No pôster do FNAF 2 tem os 3 animatrônicos principais, né? O Fred, Bonnie e Chica. E nesse daqui deveria ter também, né? Fred, Sonic, Mario e Yoshi. Só que aconteceu que o cara tentou fazer um negócio de perspectiva bizarro. Ele fez um Mario gigantesco com a maior cabeça do universo. Então o Sonic ficou pequenininho e nem sobrou espaço pro Yoshi, que foi completamente excluído da foto. Eu acho que o criador do jogo só não gostava dele mesmo. E foda-se, decidiu esconder o bichinho. E as ventilações do lado estão meio que normal. Por mais que de novo a perspectiva parece estar bem errada. Esse cara realmente não sabe fazer perspectiva. E uma coisa que é bem pequena, mas eu só tô aqui pra descer a porrada. Que isso? Então tem uns negócios preto em volta da ventilação. Déjà vu. Ah, não. Não. Eu acho que é isso o problema do escritório. Peraí, perceberam isso? A HUD do jogo fica flicando quando eu viro de um lado pro outro. Isso claramente é um erro super grave do jogo. Eu sinceramente vou até deletar o jogo depois dessa, porque, pelo amor de Deus, na moral. Pera, o quê? Bem que eu queria ter feito isso de verdade. A máscara do jogo é legal, mas é isso aí, infelizmente só tá bom mesmo. E eu fui abrir a câmera, e a câmera agora tem uma animação dela abrindo, que no primeiro jogo não tinha. Ela só
spawnava na tua cara. A animação é bem cocô, mas ainda é alguma coisa, né? E de novo, o jogo tendo extrema dificuldade de mostrar que as coisas tecnológicas são coisas tecnológicas. É só um treco cinza também, não tem nenhum botãozinho, nenhuma luzinha. Ah, meu olho. As câmeras são bastante parecidas com a do primeiro jogo, que não é um bom sinal, que é tudo cinza, triste, super vazio. Tipo, nessa sala que tem uma mesa e nela tem literalmente só 2 presentes. Uma mesa inteira só pra 2 presentes. Imagina um cara que foi fazer aniversário e você ganhou esses 2 presentes. Ó, tristeza. E uma das câmeras tem o nosso grande amigão Toad, que fica no lugar do Balloon Boy, né? Joga nos maloca. Tipo assim. Tá extremamente bem desenhado, mas assim, que porra de balão é esse daí? Isso parece mais um pirulitão ré. Que isso, Ou cara? talvez até seja, porque isso não parece nem um pouco um balão. Real Tem outros fake. balão atrás, esse é completamente diferente, tipo, é sério, não faz sentido. E do lado dele tem um fliperama com Sonic 1, que eu acho que não tem pra fliperama, não tenho Ah, não tem Sonic 1 pra fliperama, não tem não. certeza e nem vou pesquisar. Que por algum motivo ele tá Profissionalismo. acima da estática do jogo. Tipo, tudo tá pra trás da estática, menos o jogo do Sonic. Tipo, não faz sentido. Mas uma coisa incrível sobre esse arcade é que ao invés de ser um vídeo, isso é tipo, tipo frames de imagem. Isso daí é cada tipo uma print do jogo e tocando Deus. várias vezes. Então, tipo assim, se meu PC fosse ruim, o jogo ia literalmente lagar. Que bom que o meu PC é extremamente gamer e consegue rodar Sonic 2 do Ultra. E olhando as Meu câmeras, Deus. eu fui pra câmera do Puppet, que eu não sei que bicho que tá substituindo o Puppet. Eu sei que tá substituindo a Puppet. É o Luigi Net, que é tipo uma versão do Luigi, só que da marionete. Então é um Luigi Net. E, mano, já tava acabando na primeira noite. Eita, pega. E na câmera 4, lugar onde a Mangle fica no jogo original. E eu entrei nessa câmera e, meu Deus. Meu Deus. E eu saí da câmera e aí eu me lembrei de algo muito óbvio, que é o O quê? barulhinho do nariz do pôster. Só que... O quê? Ai, meu ouvido! Percebi uma coisa. O som ambiente do jogo, na verdade, é o som ambiente do FNAF 1. Então, além de eles não terem criado um próprio pro jogo, eles pegaram o som ambiente do 1, ao invés de pegar o do 2. E, aliás, no primeiro jogo não tem som ambiente, só o som do ventilador. Então, querendo ou não, isso é meio que um ponto positivo, já que o primeiro não tinha. Então, parabéns, Five Nights at Freddy's 2, por acertar em algumas coisas básicas que não existiam no primeiro jogo. Por mais que essas coisas básicas nem sequer tenham sido feitas pelo criador do jogo. Aê! E passaram algumas horas sem acontecer absolutamente nada. Mas às 3 da manhã, o Yoshi e o Mario saíram do palco. E o Sonic ficou com uma cara aterrorizante. Nunca mais vou conseguir dormir na minha vida inteira. Mano, what the fuck? Vocês perceberam essa referência bizarra? Olha aqui, mano. Dor do mundo, gente. Não consigo mais dormir na minha vida inteira. Nossa, que incrível Nossa, essa referência. que referência. Eu entendi a referência. Ele entendeu a referência. A coisa mais assustadora desse jogo são os bichos, mas não é nem porque eles são aterrorizantes ou muito foda, é só porque eles são terríveis mesmo. Mas enquanto eu admirava a feiura do Yoshi apareceu na frente do corredor com a pior Meu qualidade do universo. Eu não sei porque que ficou tão horrível. Ficou tão fodido que nem dá pra ver as linhas direito, nem o olho direito dele. E eu abri a câmera e o Sonic tava lá. E puta que pariu, esse daí recebeu o prêmio de ser o mais cabeçudo de todos os jogos já criados. Sério, olha a proporção dele. A cabeça dele é quase do mesmo tamanho do corpo. E eu peguei esse easter egg aí. Não preciso nem falar que ele é feio. E no easter egg fica piscando na tela It's Me, que é a frase roubada do FNAF normal. E It's a Me, que é tipo o que o Luigi e o Mario ficam falando. It's me, Mario! Meu Deus. Ele tá em verde, então foi o Luigi que disse. Então eu acho que o Luigi é importante pra história, mas eu não faço ideia, porque eu não sei a história. Então, tipo, creio que ele seja alguma coisa importante aí. Mas, eu não sei se vocês perceberam, mas a imagem do Tails é a mesma imagem que aparece no primeiro jogo, com o olho vermelho e com o sanguinho feito completamente cagado. E eu tinha esperança que o único bicho que ficava feio no corredor daquele jeito era o Yoshi, né? Mas não. Todo mundo fica assim. Que eu vi o Sonic no corredor. E aliás, ele também feio. tá feio. E o jogo tava me deixando bem entediado porque não tava acontecendo nada. Mas graças a Deus o negócio acabou logo. E a tela de comemoração eu achei legalzinha. Ela é mais feliz do que a do anterior, que era completamente triste.
E adivinha, o efeito sonoro das crianças é o mesmo do primeiro jogo. Mesma Sério, coisa. eu fico impressionado como eles nem foram pegar o som do 2, pelo menos. Só pra não ficar igual, mano. E eu passei pra segunda noite e nela aparece quem, hein? O Withered Fox. O Withered Fox, que vocês já sabem, que é o Tails. Só que como será que ele vai ser versão Withered? Vamos descobrir. Depois de ouvir o Funny Guy, que no caso é o Knuckles, falando por 3 horas coisas que eu já sei. If he happens to come out and appears in the hallway, just flash your light at him a few times and you should go away. Nossa, cara, nem fudendo, eu não sabia disso. E eu só não mutei ele porque eu literalmente não sabia como é que fazia. Porque o jogo, quando tá na tela de loading, ele te fala que tu tem que apertar E pra montar. Oxe, mutou? Hi, Herbert. Só que eu não li. Eu não sei porque eles fizeram isso, porque era mais fácil só ter um botão ali, que nem qualquer outro FNAF. E finalmente, depois de um tempo, eu consegui ver o Tails. Ele é só o Tails normal, com alguns cortes. Tipo, o T-Red animatrônico do FNAF 2 normal, eles literalmente estão caindo aos pedaços. Tipo, olha o Fox, ele tá com a barriga quase totalmente aberta. E tipo, o Tails tá quase normal. Parece que ele só, sei lá, se cortou com um papel várias vezes. E me diga, como que a única coisa que aconteceu com ele foi que ele ficou com um cortezinho no corpo? Sendo que o que aconteceu com ele foi que ele ficou largado num quarto sem nada. Como que ele não morreu de fome? E se ele tava dentro de uma sala sem nada, como é que foi que ele conseguiu se cortar, velho? A única coisa que ele pode ter feito é se automutilar com o gancho dele. Que isso? E eu realmente acho que o Tails tá passando por um momento difícil, porque ele literalmente saiu em, tipo, alguns segundos. Tipo, liguei as luzes pouquíssimas vezes e ele já foi embora. Tchau. É o bicho mais merda de todos os tempos. E depois disso, literalmente saiu todo mundo. Inclusive o bicho que faz o som mais chato de todos os tempos. Oh, não. Eu tava de boa jogando noite tranquilo, até que eu achei o Shadow Tails. Eu realmente não faço ideia se Shadow achar Tails. esse easter egg nesse jogo é a coisa mais fácil de todos os tempos, ou se eu sou o homem mais sortudo do mundo, que achei ele na segunda noite. Então assim, se tiver algum intelectual de Five Nights at Freddy's 2 nos comentários, por favor me diga se isso é raro ou não. E o Toad por algum motivo tava tipo vindo muito rápido, e em 2 segundos ele já tava na minha sala. E meu Deus, ele era muito pequeno. Eu Cara, não sei por que ele tá tão pequeno. E eu peguei outro easter egg, eu acho. Eu não sei se isso daqui é um easter egg ou se é algo que É um easter acontece egg. com todo mundo, mas apareceu um Mario de papel. Legal. E eu definitivamente não tô mentindo quando eu digo que eu sou o homem dos easter eggs, porque eu peguei novamente. Só que dessa vez alguma coisa deu errado. Foi literalmente só dessa vez. E eu vou ter que falar que eu literalmente não sei por que caralho isso ficou assim. Sendo que na primeira vez que isso aconteceu eu tinha ficado normal. O jogo é tão foda que ele cria um bug novo sozinho. Plot twist. Colocaram uma inteligência artificial pra fazer com que os novos bugs surgissem. E foi passando o tempo sem nada de muito interessante acontecer, mas a Mangle Tails Sai. tava chegando mais perto, né? Só que enquanto ela chegava mais perto, ela passou pela câmera 8. 8? Mas não era 10? Ah, é burro. Sem sacanagem, ela era literalmente o jeito que eu desenhava o Fox com tipo 6 anos de idade. Eu não vou mentir não, que eu literalmente desenhava o Fox desse jeito também. Quando eu era criança, mas... Meu Deus. E depois isso aconteceu. Ai. What the fuck? Oxi! Ah, mano, como assim? Eu não sei se vocês perceberam o que acabou de acontecer, mas eu vou explicar. No FNAF 2 original, o que acontece é que quando os bichos aparecem na tua sala, funciona assim. Eles só vão aparecer se tu abrir e fechar a câmera. Aí eles vão estar lá. E se eles estiverem lá e tu abrir a câmera, mesmo com eles já dentro da tua sala, mesmo se tu fechar rápido, eles ainda não vão te matar direto, por causa que eles ainda te dão um tempinho pra tu pôr a máscara e não morrer. Só que como esse jogo aí é o hard mode, praticamente, do FNAF 2, nele, os bichos podem ir pra tua sala independentemente se a câmera tá aberta ou fechada. E quando eles estão na ventilação, se você abre a câmera, ele instantaneamente te mata. F. Então eu abri a câmera no exato momento em que o Tails Mango apareceu na ventilação, fazendo assim com que ela entrasse na minha sala comigo, tendo 0 chances de evitar. Mano, ela apareceu bem na hora que eu... Ah, não, mentiu. Ferrou. E depois desse desespero enorme de mim olhando pra minha morte, com medo de ter que fazer tudo de novo naquela noite desgraçada. Eu, graças a Deus, consegui passar a noite. Amém, Se eu né? tivesse que fazer tudo de novo, eu ficaria um pouquinho triste. E na noite 3 acontece que os easter egg animatrônicos começam a aparecer, né? E como será que os bichos desse jogo vão ser versão easter egg, hein? Vamos descobrir. Na verdade, vai demorar um pouquinho mais, porque eu fui interrompido por um easter egg super assustador do Toy Sonic com sangue na boca e nos Eita. olhos. Sério, mano, que aterrorizante.
Mas beleza, agora que isso já passou, eu vou poder começar a noite, vou poder ver os bichos, né? Mas não antes disso acontecer. Não tem problema não, pode ficar. Ah, é? Mano, é sério, eu achei outro easter egg. Bom, agora que acabou os easter eggs, eu posso falar dos bichos easter egg. E o Yoshi e o Sonic estão do mesmo jeito do Tails. Basicamente, eles só estão com os cortezinhos. Mas o Mario, ele parece literalmente que ele caiu de um avião e sofreu um acidente de carro. Porque o bicho tá completamente cagado. Ele tá sem um braço, tá sem a parte de cima da cara. E, mano, como é que ele tá vivo? Porque, tipo, dá pra ver claramente que ele é um ser vivo, né? Afinal, ele tá sangrando. Mas como é que ele tá vivo? Ele perdeu a cara. E lembrando que tudo isso aconteceu pelo fato de ele estar trancado numa sala sem nada. É sério, eu realmente não consigo entender. Então lembra que eu tinha dito que o criador do jogo provavelmente odiava o Yoshi? Esquece, porque, mano, pro cara ter feito o Mario ser desse jeito, ele só pode odiar o Mario mais, entendeu? E, tipo, você pensa que por eles estarem todo machucado, todo cagado, eles vão demorar um pouquinho mais pra sair, né? Mas não, deu 1 segundo e todo mundo já tinha ido embora. Tirando o Tails e o Mario, que eu acho que criaram um clube, tá ligado? O clube dos tristes. Um se automutila e o outro tem baixa autoestima, já que ele não tem cara. E eu fui pra câmera que mostra a porta do Parts and Servers e, mano, tava saindo uma mão, tipo, muito mal feita e um olho vindo da escuridão. E eu tenho que admitir que eu literalmente gostei disso, eu não sei porquê. E, aliás, mais um motivo que o Mario desse jogo é extremamente incrível é que mesmo sem cara e sem braço, ele ainda tá com um sorriso gigante no rosto. Mesmo ele sendo completamente maltratado pela vida, ele ainda é uma pessoa feliz. Que exemplo. E tem uma coisa que me fez morrer várias vezes enquanto eu jogava o jogo, é que no FNAF 2 original, quando tu quer pôr a máscara logo depois de fechar a câmera, tu não necessariamente tem que pôr o mouse em cima da flechinha ali. Mas nesse jogo não, tu tem que passar exatamente no lugar onde tá certo. E além disso, tem outra coisa. Quando tu põe a máscara no jogo original, tu não pode tirar a máscara quando tem um bicho no teu escritório, né? Certo. Mas no Five Nights at Sonic, tu pode tirar a máscara com o bicho na tua sala. Então, tipo, aconteceu isso daí. Ah, não! Eu consigo tirar a máscara depois que eu ponho. Não pode ser. E logo em seguida, a mesma coisa que me fez quase morrer pro Mangle Tails aconteceu de novo. Que foi aquele negócio de eu abrir a câmera e o bicho entrar direto sem eu ter nenhuma chance de fazer qualquer coisa. E daí o Toad entrou na minha sala. E isso me fez morrer. Não! Sai fora. Aí eu tive que refazer a porra da noite inteira, mesmo tendo chegado até as 4 da manhã. Eu tive que fazer tudo de novo. Mas pelo menos agora que eu morri, dá pra gente analisar o jumpscare. E pra surpresa de absolutamente ninguém, ele continua sendo só um frame que aumenta. Mas pelo menos dessa vez a qualidade não ficou horrível quando ele chegar mais perto, assim, fica meio que normal. E a tela de game over desse jogo eu realmente achei legal, assim, eu não tenho muito o que reclamar, a não ser que de novo a perspectiva tá errada. De novo. Mas enfim, eu consegui passar e fui pra noite 4. E assim, não aconteceu nada de muito novo e eu já tava extremamente pro no game, né, e passei de primeira. É, talvez não. E de novo eu morri pelo mesmo motivo que eu tinha morrido pela Mangle Tails e pelo Toad. Só que dessa vez eu morri pro Toy Mario. Inclusive, eu te odeio, tá? O outro eu só gosto do outro. Tu eu acho um bosta, se quiser ser deletado. E nesse jogo tem uma tela de morte diferente pra quando tu morre pra um toy. E isso também não tem no jogo original. Então faz esse jogo aqui ser muito melhor. De novo, a mesma piada que eu já fiz antes. É, a criatividade aí tá acabando. Tá acabando. Mas assim, eu preferia que essa tela de morte não existisse, porque ela me dá muita agonia. Tu não precisa ter um olho muito foda pra perceber que essa linha não tá alinhada com o nariz. E aí, quando eu fui tentar iniciar a noite de novo, aconteceu uma coisa que não me deixou muito feliz, né? Som da estática. Oxe, What bugou. the fuck? Som da estática bugou. Ah, não. Caralho, que jogo de bosta. Você deve ter percebido que o que aconteceu foi que a desgraça da estática de quando tu morre bugou. E o som ficou tocando pra sempre. E quando eu abri o jogo de novo, eu decidi dar uma parada, porque eu já tava jogando ali há um tempo, tá ligado? Eu queria fazer alguma outra coisa. Só que eu deixei o vídeo gravando no menu do jogo. E a música do menu simplesmente acabou. Ela não recomeça depois que acaba. Então depois fica literalmente só sem nenhuma música. E depois de descansar, eu fui tentar de novo e passei. E eu joguei a noite 5 e dessa vez eu realmente passei de primeira. Eu já tava literalmente o melhor jogador de Five Nights at Sonic. Não que isso seja alguma coisa que eu vá mergulhar. E eu não tenho nada pra falar sobre, porque tudo que aconteceu eu já falei antes. A única coisa que eu quero mostrar é como ficou bonitinho todos os bichos junto no corredor. Só isso mesmo. Brabo apenas. Brabo. Prêmio por ter passado por mais um jogo desse foi essa tela aqui. Ela é tão
ruim que eu sinceramente preferia a do primeiro jogo, que já era terrível. Porque no primeiro, pelo menos, ele fez uma telinha com realmente um desenho novo e tal. O desenho do Sonic tem até sombreado. E esse daqui, ele pegou a imagem da câmera do palco, tirou o efeito de estática e pôs um texto e um cheque. E ainda a fonte é super feia. Mas tirando logo isso, porque realmente não tem nada pra analisar, né? Porque é ridículo. E depois eu fui ver os extras, né? E os extras tem mostrando os bichos e tal. E por algum motivo eu tava realmente muito interessado. Provavelmente só tava paralisado de tanta magnitude. E eu também pude descobrir o nome daquele bicho que eu tava chamando de Tails Mangle. O nome dele é Tangle. Que genial! Ele juntou Tails com Mangle. Que maneiro! E também tem os jumpscares, né? E assim, E também tem os... Tem. E também tem os jumpscares, né, mano? Que assim, eu não curti muito, não. Eita. Não, meu ouvido. Tem minigame. E nesse momento eu realmente fiquei surpreso, porque eu não lembrava desse jogo ter minigames. E o minigame é a coisa mais simples. Mano, tem uma linha no meio do fundo preto. Tem outra. E basicamente, é só seguir os bichos que estão indo pra algum canto. Seria mais rápido se eu não tivesse curtindo muito a música. E assim, eu não sei da onde que essa pixel art veio, porque eu duvido que tenha sido o cara que fez, mas ela é realmente boa. Então assim, se for ele mesmo que fez, então parabéns. E seguindo os bichinhos lá, tu entra numa sala que tem essas bagulho retangular aí, que é impossível de ter certeza do que é, porque afinal de contas é só um retângulo. E tipo, do nada apareceu um bagulho de pôr senha, tá ligado? Tipo, do nada aí eu pôr essa senha que não tem absolutamente nada a ver com nada, assim, literalmente só veio na minha cabeça, tá ligado? E aconteceu isso. What the fuck? E aí depois que tu entra no retângulo, o minigame só acaba, sem te explicar absolutamente nada. Mas ainda tem o segundo minigame que talvez possa explicar o que aconteceu no primeiro. E no segundo minigame a gente controla o Eggman, que esse eu tenho certeza que não foi ele que fez, porque ele literalmente não tem nada a ver com os outros. E outra coisa muito interessante é que quando eu ando, a cabeça dele fica meio cortada, o que digamos que é um pouquinho sus. E novamente eu não fui capaz de ir direto e fiquei dançando que nem um imbecil. Mas quando eu finalmente parei, eu cheguei na sala onde os bichos tinham ido antes. Só que dessa vez só surgiu um computador ali do lado, porque não tinha antes, mas agora tem. E eu fui mexer nele e deu um erro bizarro. E como é que eu sei que o negócio deu erro? Ah, muito simples, né? Porque tá vermelho. E obviamente, tudo que tá vermelho quer dizer que tá errado. Aí, né? Calma. Aí aconteceu isso aí. Oxi. Oxi. Tá bom então, né? Se você não entendeu nada, eu te digo que eu também não entendi porra nenhuma. Então assim, eu vou explicar o que aconteceu. E eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo Tatu Bola Gamer, que me contou uma parte da lore do jogo. Então, o negócio é o seguinte. O Tails e o Sonic quiseram fazer uma pizzaria, porque a outra não deu certo. Deve ser tipo uma Fazbear Family Diner versão Sonic, né, que deu errado. Was that the bite of 87? E pra ficar ali no palco fazendo graça, eles criaram o clone daquelas máquinas lá que eu não tinha conseguido identificar. E o que me deixa mais impressionado é tipo, caralho, aquilo é uma máquina de clonagem, velho. É só um retângulo, não tem nem botões, não tem nem fio, velho. É realmente high-tech mesmo. Só que enquanto eles criavam os clones, o Eggman de alguma forma descobriu, foi lá e hackeou o negócio lá, o computadorzinho. E isso fez com que os clones ficassem do mal de noite. E eu não sei por que ele fez os bichos só ficar do mal de noite, sendo que, tipo, ele podia ter feito os bichos ficavam do mal pra sempre, mas não, ele decidiu só de noite. E é por isso que os bichos ficam sangrando de verdade, porque eles são clones dos originais, então meio que eles são seres vivos como qualquer outro. Beleza, mas isso não explica de forma alguma como que o Mario continuou vivo depois de ter perdido o rosto e um braço. Então eu não sei se eles criaram os clones pra serem mais fodas do que os originais, mas isso não faz o menor sentido, porque que eles fariam clones mais fortes do que eles originalmente. Se alguma coisa desse errado, eles não iam conseguir fazer nada, porque os clones iam, tipo, sei lá, descer eles na porrada. E é isso aí, é isso que eu entendi da história. Espero ter esclarecido alguma coisa pra alguma pessoa que estivesse curiosa por algum motivo sobre essa história desse jogo. Mas ainda não acabou.
acabou. Ainda tem a noite 6. E nessa noite aparece ele, o Golden Sonic de novo. E assim, eu pensei que não ia ser tão difícil, só que o Golden Sonic literalmente me matou muito rápido. O jogo original é só um... É aí! What the fuck? É homem, veloz, esse daí. É veloz dele. Aí eu tentei de novo, morri do mesmo jeito. Mano. Vixe. Aí na terceira tentativa eu passei. Boa. Let's go, velho! Não era tão difícil assim, e aí eu passei e, tipo, era... A tela de comemoração era a mesma. Só que com um textinho diferente. Essa é a única diferença. Meu o resto Deus. é tudo igual. Preguiça. E também que ganhou menos dinheiro, de novo. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. Bom, e basicamente é isso. O jogo não tem muito mais o que falar sobre o jogo. Eu, sinceramente, achei esse jogo aqui bem melhor do que o primeiro. Por mais que ele ainda não seja bom, mas, assim, ele melhorou bastante coisas que o primeiro antes era, tipo, completamente deplorável. Mas, de qualquer forma, eu acho que é aqui que eu termino esses vídeos sobre o Five Nights at Sonics, né? Porque eu não tenho muito eu não tenho muito vontade aí peraí, mano. Não. Bom, pessoal, esse foi o react de hoje. Se quiserem mais, deixa o like, se inscreve no canal e comente. E sou Wesley, até o próximo vídeo. Adeus.